dedicado a Davi, né, de autoria de Davi, um salmo de ação de graça pela libertação. O Salmo 30 é um salmo interessante porque ele parece, né, que é alguém que passou por uma dor muito forte, de quase morte. Ele lembra alguns salmos de Davi, que parece que ele quase estava ali, teve uma doença, uma enfermidade, mas foi restaurado por Deus. Não necessariamente, talvez, uma questão física, mas talvez também algo emocional ali. Então, é, o, o que o Salmo vai tratar é essa, transformar o choro em lágrima. Eu creio que o Salmo 30 é mais isso aí. Um momento bem difícil da nossa vida, que Deus transforma nosso choro em lágrima. Então, do verso de 1 a 3, ele traz essa gratidão pelo livramento. Davi já começa assim, bem legal, e convida todo mundo a adorar esse Deus poderoso, dá o testemunho pessoal dele, da vida dele, e a transformação final que Deus fez através da vida dele. Então, o verso 1, de 1 a 3, que ele traz essa gratidão, ele diz assim, ó, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Davi exalta o Senhor, ou seja, ele levanta, o exaltar traz essa ideia de levantar, ele de se colocar em pé. Então, geralmente, diante de uma batalha, de uma situação, a nossa tendência é se prostrar. Às vezes, uma enfermidade, alguma coisa nesse nível, a gente acaba se prostrando. Davi, ele vê essa situação ruim, se levanta, reconhece que é Deus quem pode mudar a situação de humilhação na vida dele. Porque ele chega ainda no verso 1, ele fala, ó, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ou seja, havia uma torcida muito grande para dar errado na vida de Davi. É duro isso porque o diabo se apropria da vida das pessoas nesse sentido. As pessoas parecem que, as pessoas não, algumas pessoas que o diabo usa, parece que torcem para que a nossa vida, a minha nem tanto, mas assim, às vezes as pessoas que têm são mais evidenciadas até no meio cristão, a, a uma torcida para dar errado, para dizer, olha lá, não era tão certinho assim, tão bom assim. Talvez na empresa, a própria igreja, às vezes alguns o diabo se apropria da questão da inveja, cobiça, como diz Êxodo 20. Ele fala, não cobiçarás, porque a cobiça gera a inveja, ou vice-versa, não importa. E aí, quando a pessoa chega nessa situação, ela está sempre infeliz com a vida dela, nunca vai estar satisfeita com nada. Tudo e todos são contra ela ou contra ele, e assim, contra a pessoa, né? E sempre está ali buscando uma justificativa por que não deu certo a minha vida. Aí o verso 2, Davi fala, o Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Eu vejo assim, se a gente pensar, os irmãos de José, eles tinham uma inveja muito grande do trato como pai. Jacó falhou muito nessa área aí, né? Aí você tem o caso de Saul também com Jacó. Nós temos aí a questão de Daniel, as pessoas tinham inveja do cargo dele e tudo, e sabe, né, o bônus, mas não bônus, vamos dizer assim.
no verso 2 Davi fala então, que é é fatal ali para Davi, sem esperança, e por um milagre, Davi não morreu ali naquele momento, né? O Salmo, ainda o verso 3 de Davi aí, ele fala, olha, o verso 2, né? O Senhor, meu Deus, clamei e por ti o socorro e tu me saraste aí. Aí traz essa ideia de socorro de Davi sendo transformado pela mão do Senhor. O verso 3, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste em mim para que não descesse à sepultura. Aquilo que nós falamos, né? Davi sempre fala que no mundo do morto não, o nome de Deus não é glorificado. Sempre quando eu vou orar por alguém, eu falo para Deus glorificar o nome dele, porque na doença não há como glorificar a Deus, na morte não há como glorificar a Deus, mas assim na cura, na restauração, o nome do Senhor sempre é exaltado, porque a doença e a morte sempre tem um desfecho muito triste. Então Davi declara que Deus livrou da morte, e aí, como nós falamos, né, não necessariamente uma morte física, mas também uma morte emocional, espiritual, porque como é que nós vamos dizer? A morte ele tem esse viés, né? Não necessariamente é alguma coisa física. A pessoa que entra em depressão, ela acaba muitas vezes definhando até perder todo o propósito de vida na vida dele. O verso 4 e 5 aí, né, Davi vê que a ira de Deus passou, mas a graça permaneceu. Ele saiu da lei para a graça. O verso 4 ele diz assim, ó, salmodiai ao Senhor vós, que sois seus santos. Dai graças ao seu santo nome. E aí, Davi traz essa ideia de convidar todo mundo que adora o Senhor, todo mundo que glorifica o nome do Senhor, e ele chama, porque aí ele chega, talvez, a parte mais conhecida de todos, é o verso 5 de Salmo, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura para a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Por mais que eu e você tenhamos essa essa batalha, essa luta, a Davi traz essa ideia de que toda tribulação é passageira. Algumas demoram mais, não é desmerecer na dor de ninguém ou diminuir na dor de ninguém. A ideia aqui do Salmo não é isso. É que em algum momento a graça do Senhor virá e vai mudar essa situação. Deus muda isso aí, né? Então ele traz essa ideia de, opa, agora a alegria, esse rinar, ou seja, celebrar, cantar em voz alta, é como uma mudança. Quando Davi teve a perda do filho dele, e aí ele foi ao altar de Deus, tomou um banho, se ungiu, e ali exaltou o nome do Senhor. Porque isso? Porque muitas vezes, às vezes a gente se apropria tanto da dor, da batalha, que esquece
da graça do Senhor. Esquece de ver o cuidado de Deus. Quando ele chega no verso 6, aí é, esse perigo, né, da autossuficiência, que às vezes, depois que a pessoa passa por uma batalha muito grande, às vezes ela acredita que a força foi dela. Ao verso 6, ó, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ou seja, Davi lutou contra Golias, venceu Golias, questão de Saul, venceu Saul também nas batalhas entre inúmeros inimigos. Talvez o rei Davi foi um rei que mais inimigos tinha em seu período de reinado, mas ele venceu a todos. E chegou numa hora que ele mesmo coloca o coração dele nessa autossuficiência. Na minha prosperidade, dizia eu, jamais serei abalado. A confiança de Davi era algo tremendo, assim. Por isso que em muitos salmos dele tem essa crise, né? E que, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Essa autoconfiança, às vezes, nos engana e fala, não, muitas falhas na nossa vida ocorrem pelo orgulho. Na verdade, a grande maioria. E aí o orgulho precede a queda, como diz Provérbios. Essa tranquilidade falsa que às vezes a gente imagina diante da nossa insignificância, né? Mas quando Deus esconde o seu rosto, aí o negócio, né? E aí ele chega lá, tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Davi sentiu a falta de Deus. Parece que como se Deus tivesse abandonado quando Jesus foi crucificado. E Jesus olha e ele clama por Deus. Eli, Eli, sabatano, porque meu pai, por que me abandonaste? E aí o verso 8, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Então Davi, ele chama a Deus e ele pergunta, né, qual a vantagem de alguém morrer e vai glorificar a Deus no sepulcro ou na morte? Porque Davi se vê ainda muito jovem para morrer, muito cheio de vigor. Talvez não era esse momento. Mas a batalha ali foi grande. O Salmo 30 traz essa ideia e é importante porque em muitos momentos da nossa vida as batalhas ela vêm. Quando nós vamos para segundo Coríntios, queria até ler esse texto de segundo Coríntios, eu gosto muito dele porque Paulo traz essa ideia, segundo Coríntios capítulo 10. Vamos lá em segundo Coríntios capítulo 10, 10, 7. Segundo Coríntios 7. Desculpa, Gustavo. Segundo Coríntios 7, verso 10. 7, verso 10. Isso. Talvez esse é um texto muito importante. O verso 10 ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar. É, a tristeza é algo comum na vida de todo ser humano. Na vida cristã não é diferente. A nossa tristeza, muitas vezes, por ter falhado, por ter errado, por ter magoado alguém, ferido alguém, traz uma tristeza. E aí a culpa, o arrependimento, ele é gerado por essa tristeza, muitas vezes. Porque você olha para dentro de si e se culpa por algumas coisas que não deram certo. Por outro lado,
tem um outro tipo de tristeza, né? Mas a tristeza do mundo produz a morte. E aí, essa questão da depressão. As pessoas no mundo, o diabo tenta enganar ela com muitas coisas supérfluas. Então, filmes, novelas, séries, baladas. A vida da pessoa ela não para. Nós vivemos num momento em que o refletir não dá tempo. Você precisa trabalhar, 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 ganhar dinheiro, trabalhar, 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 ganhar dinheiro, pagar a conta. E chegou o final de semana, vou ligar uma TV aqui só para descansar um pouquinho, esparecer um pouquinho e trabalho, trabalho, trabalho. Esse sistema que nós vivemos do mundo em si, não importa, e sistema, essa necessidade capitalista que nós temos do consumo e tudo, acaba em qual momento na minha vida eu vou parar para entender o propósito de Deus na minha vida. Porque vai chegando um momento que emocionalmente nós vamos ficando doentes e os anos vão se passando. E aí vai chegar uma hora que eu vou olhar para trás e vou falar: nossa, que legado que eu deixei na minha vida. E não estou falando de uma conquista material, que isso é muito vago, muito supérfluo. Mas que legado eu deixei na minha casa, nos meus filhos, na minha família. Isso é para sempre. E a minha intimidade com Deus. Porque quando a gente vai envelhecendo, é uma coisa interessante. Como isso incomoda mais o nosso coração. A velhice, no sentido em que vou chegando mais perto de Deus, cada aniversário que a gente faz mais perto de Deus, a gente vai ficando. E Davi, ele tinha isso em mente, e né, nós lemos aqui, e Davi clama, Deus parece que virou o rosto um pouquinho do lado, como a gente leu no verso 7. Davi clamou, e aí ele indaga a Deus, né? E aí o verso 10 ele fala: ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Então Davi agora clama a Deus e ele busca é, o auxílio de Deus. Então não tem problema você ficar triste ou até entrar numa crise aí, como nós lemos em 2 Coríntios. Mas o nosso auxílio, de onde me virá o socorro? Como diz o Salmo 91. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, assim, por mais luta que eu possa ter, e eu creio que essa que é a questão, o meu socorro tem que virar ao Senhor, me voltar a Deus para ter isso. E o verso 11 e 12 aí, ele vai terminando, e ele transforma o luto dele em dança ali. Então, ele fala para Deus, né? Converte o meu planto em folguedos ou em dança, né? Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ou seja, Davi agora vê a cura de Deus, a restauração de Deus na nossa vida. O pano de saco era algo muito comum quando a pessoa estava em humilhação e dependendo de uma enfermidade, igual o Jó teve câncer, ele colocava o pano de saco, ele ia para fora da cidade, no lixão, que tinha lá cinzas, que eles botavam fogo no lixo, e para evitar rato, barata, tudo, então eles levavam no lugar e botavam fogo. Isso era muito comum. E aquelas cinzas ali, as pessoas que tinham aquelas lepra, pústula, câncer, jogavam aquela cinza na ferida para dar uma secada ali, para evitar, né, moscas, essas coisas. Era um sofrimento muito grande. Parece que Davi viveu uma situação parecida ali com a de Jó,
nesse momento da vida dele. Não parecida, porque a Bíblia não descreve mais assim. Novamente, não tem como comparar a dor, não tem como medir dor, não tem como medir ou entender a dor de um do outro. Cada um tem uma dor que, que ela machuca, que ela, assim... Então, todas as dores, para Deus, ela é importante. Deus não despreza nenhuma dor. Mas a nosso pecado parece que Deus não nos ouve. E aí Deus ouviu, transformou a tristeza dele em alegria, o luto em celebração, o silêncio em louvor. Essa dedicação da casa, o templo do Espírito Santo, ou a preparação do templo, né? Então, tem essa ideia. O Salmo 30 ele traz essa ideia de prosperidade no começo, essa autoconfiança que a gente viu em Davi, né? Quanto a mim, dizia no meu coração, o verso 6 que a gente leu. E aí vem essa crise, porque parece que Deus abandonou, ele clama, ele é restaurado. E aí vem a gratidão. É, é, Jó era outro nível, né? Porque a gratidão dele estava até no processo. O processo desvia muitas pessoas do caminho do Senhor. A gente se perde muitas vezes no processo, porque tem que aprender a esperar no Senhor. E essa espera nem sempre é agradável. Ele vê que esse silêncio de Deus, a ira de Deus, ela dura um momento, porque Deus, ele quer que a gente busque ele e ele sente falta da nossa presença. Não me pergunte por quê, porque ele é Deus, mas ele sente falta da nossa presença, de voltarmos para ele e dizer: Deus, eu quero estar perto do Senhor, quero buscar o Senhor, quero sentir de novo a tua presença. E isso agrada a Deus. Essa ira passa um momento, e aí vem a graça de Deus. Mais importante, como Davi fez, nunca confie na nossa estabilidade de vida. Devemos confiar em Deus. Deus não vai permitir que a crise para gerar dependência. Uma coisa importante, né? Eu nunca gostei de uma fala que as pessoas falam que se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor para Deus. Isso é uma mentira do diabo. Ninguém vai pela dor. Se fosse assim, ninguém ia para o inferno. Lá no inferno as pessoas iam se arrepender. A questão não é essa. A graça de Deus, o amor de Deus por nós. E é isso que o inimigo quer roubar. Porque Deus amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos restaura, o amor de Deus nos aproxima dele. E aí o choro não vai ser permanente, porque esse amor de Deus nos consolou. Deus não apenas nos restaura, mas transforma a nossa vida por completo. Ele é nosso libertador, restaurador, e ele traz essa disciplina amorosa aí para transformar a nossa história. Que a minha história e a sua sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo nesse dia. Que o Salmo 30 venha trazer essa inspiração para a minha vida, para a sua vida, neste dia. Que possamos ver a graça do Senhor transformando a nossa história, nosso choro em alegria. E sabendo que a sua dor, ou a minha dor, ela é importante para Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esse dia. Que cada um entenda, Deus, que o Senhor não despreza a nossa dor, que o Senhor não esquece das nossas vidas, que o Senhor não menospreza, Deus, aquilo que sofremos. E tudo o Senhor vê, tudo o Senhor olha. Que nesse dia a tua graça, a tua compaixão nos encontre, ó Deus. Restaure o nosso pranto, transforme ele em alegria. Tira de nós o choro, traz de nós o regozijo.
faz de nós uma vida totalmente transformada pelo Espírito Santo. E hoje, ó Deus, o Senhor nos permite também ser usado para consolar alguém que passa por lutas, por dores, nos ensina, ó Deus, e nos permita ser luz nesse mundo. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de outono aí. Uma honra estarmos juntos aí. Deus abençoe